uma queixa que eu sempre recebo das pessoas que tratam com a gente aqui no Instituto, seja o pessoal dos alunos de meditação, dos grupos de estudo de meditação, sejam os pacientes de terapia, que é o tédio. Ai, que tédio! Que casal sem criatividade, sem humor, sem vontade de viver! Aquela história de que, mente vazia, oficina do diabo, meu Deus, quando eu me entedio a vida fica pesada, eu lembro que eu não tenho propósito, que eu estou vazio. Em um mundo tão cheio de coisa para ver, pensar, fazer, ser e querer, como é possível que as pessoas estejam sentindo tédio? Pela primeira vez na história, a gente tem uma cacofonia, uma sequência de estímulos, de barulhos, de processos acontecendo como nunca antes. Por que as pessoas sentem tédio, esse vazio modorrento que é princípio da depressão? E mais, será que tem uma forma de evitar sentir o tédio? Será que se estimular o tempo todo com mais coisas, mais referências, mais compras, mais objetos de desejos é o caminho para a gente sair dessa coisa modorrenta, meio rançosa que a gente percebe como sendo tédio? Calma, minha gente! O que é isso? Nossa Senhora! Calma, gente, calma! Ou o tédio é um mecanismo da consciência para a gente aprender a olhar para outra coisa? Será que o que a gente está chamando de tédio, na verdade, não é uma supersaturação de informações, um excesso cansativo de estímulos e de desejos e de objetivos? Será que o que a gente chama de tédio também pode não ser a nossa dificuldade de lidar com a nossa própria companhia, a nossa incapacidade de conviver conosco? Vamos falar um pouco sobre isso depois da vinheta. Antes do vídeo começar, eu gostaria de chamar você para uma coisa muito especial. Vários de vocês perguntam para nós como ir mais fundo na prática, como melhorar a qualidade da sua atenção, seu bem-estar, como superar ansiedades, desequilíbrios emocionais, espirituais, sociais, etc. E eu encontrei a forma científica de transformar a consciência na meditação. E a forma mais legal de ensinar a meditação para alguém é dentro do contexto de um retiro espiritual. Nós vamos fazer um retiro agora aqui em Joanópolis, interior de São Paulo. Vai ser dos dias 17 a 21 de abril. E lá no Orquestra do Silêncio. E o retiro vai chamar Caminhos para o Silêncio Interior. Como você faz para fazer aquilo que meu mestre fala, né? Para ouvir a voz de sabedoria de Deus que o tempo todo fala conosco, com um porém. Deus fala com você o tempo todo, diz Guruji. Mas ele é muito educado, então ele não fala enquanto outras vozes estão falando aí na sua cabeça. Então quando você aprender a silenciar tudo, ele gentilmente se aproxima. Então como é que você faz para essa realidade divina, você pode chamar de Deus, natureza Buda, ou sua própria consciência, para você acessar essa sabedoria mais profunda, para melhorar a sua atenção, sua qualidade de vida, seu sono, sua memória? Vem meditar com a gente no retiro, Caminhos para o Silêncio Interior. Dá para parcelar e vai ser um lugar junto à natureza, sublime de bonito, em que a gente pode ter esse contato com a nossa interioridade mais profunda. Quer fazer parte desse caminho com a gente? Então se inscreve, porque as vagas estão acabando. Quem se inscrever no retiro, além da pensão completa, né, da alimentação completa, café, almoço, janta, lanche e tal, não sei o quê, acomodação super confortável, todas as aulas e todo o acompanhamento meu e dos outros professores que vão comigo, vai ganhar um Japamala que a gente trouxe direto da Índia, banhado no Ganges, etc e tal, para poder fazer suas práticas e aprender a usar um Japamala para aquilo que um Japamala serve, que é prática de mantra yoga, que é prática de concentração introvertida, enfim. Então, não perca tempo, a gente vai estudar os shastras, a gente vai fazer práticas de meditação, vou te ensinar a fazer o yoga do sono e dos sonhos, vou te ensinar a fazer práticas de concentração introvertida, vou te ensinar os caminhos para você de fato conhecer sua consciência, os funcionamentos da sua mente e descobrir os caminhos para paz, silêncio e sabedoria. Seja bem-vindo, bem-vinda. Aqui a gente fala de revolução de si, desse caminho para se tornar cada dia melhor, mais consciente, mais inteiro. Se você quiser aprender como a gente usa a meditação, as filosofias das diversas tradições místicas, o Vedanta, o Tantra, o Sufismo, as tradições meditativas, o Budismo, e a filosofia ocidental e a filosofia oriental como ferramentas hábeis para a gente olhar para o espelho da nossa própria consciência, vem estudar com a gente. Tem uma série de cursos que você pode fazer, tem os links deles aqui embaixo, tem meditações gratuitas que acontecem no Instituto Revolução de Si às quartas-feiras online, que você pode fazer da sua casa. Tem o curso Raja Yoga e Revolução de Si, e
para você continuar acompanhando esse canal e ajudando esse canal a crescer e a levar essa mensagem para mais pessoas, por favor, se inscreva, clica no sininho, deixa seu joinha e deixa seu comentário, no comentário de alguém aqui embaixo. Não por causa do algoritmo, nem para mandar para mais gente, mas para a gente exercitar nossa inteligência, nossa capacidade de pensar, de ser, de responder, de agir, de estar no mundo da melhor forma possível, para a gente fomentar nossa sangue online. Sabe que na antiga Grécia aconteceu um negócio fantástico chamado filosofia, o advento do pensar profundo, né? Filosofia, o amor pelo saber, o amor pelo conhecimento, a arte de desenvolver o pensamento, as suas camadas mais profundas, mais sofisticadas, mais elaboradas, mais elegantes, capazes de dar respostas para nós sobre as nossas grandes questões. O que é a verdade? O que é o bem? O que é a vida? O que é a morte? Etc. Ao contrário do que aquele menininho com seríssimos problemas emocionais e cognitivos disse, aprender Aristóteles não é para você dizer pro bandido, Aristóteles! Por que eu vou ter que saber quem foi, sei lá, um filósofo, alguém, sei lá, Aristóteles. Aristóteles. Por que eu vou saber quem foi Aristóteles? Não vai me ajudar em nada na minha vida. Um ladrão vai entrar na minha casa e falar, Aristóteles, eu vou. Entendeu? Isso é prova de idiotice. Razoável pensar que seja esse idiota nessa idade, mas assustador é que o pai e a mãe desse garoto deixem ele sair por aí falando esse tipo de absurdo. Mas você não vai falar Aristóteles, você vai saber pensar o seu pensamento, sua criança ignorante! Calma. Gente, isso é brincadeira. Como eu já falei em outros vídeos, o humor e a quebra de expectativa fazem parte pedagógica do processo educacional, tá? Esse tipo de quebra no jeito de educar ajuda você a trazer a sua atenção para cá, até porque a nossa atenção tá... E tem parte do problema que a gente vai falar hoje nessa história, tem parte do problema do que o menininho falou sobre Aristóteles nessa história. Porque o rolê é, de fato, saber quem é você, para onde você vai, de onde você veio, não é exatamente útil em termos de ganhar dinheiro, em termos de fazer sucesso e de aparecer para os outros, não nos termos dessa sociedade. Claro, saber pensar, saber jejuar e esperar, como o Siddhartha do Hermann Hesse diz, são qualidades que, além de te tornar uma pessoa mais inteira, mais capaz, mais íntegra, mais completa, também te ajudam a fazer o que você quiser da sua vida. Saber Aristóteles, por exemplo, vai saber fazer você organizar o seu pensamento. Aliás, só esse parênteses maravilhoso, né? Para o garotinho que diz que não serve nada aprender Aristóteles, quer saber quem estudou com Aristóteles e soube colocar em prática o que aprendeu com ele, de forma a se colocar na história como alguém que você jamais vai ser? Porque sinto te dizer, garotinho, muito provavelmente, daqui 100 anos ninguém nem vai saber quem você foi. E daqui 100 anos vai ter passado muito pouco tempo que você terá morrido, se você tiver uma vida muito longeva. Então, sabe quem estudou com Aristóteles e aprendeu tudo que aprendeu com ele e se tornou uma pessoa extraordinária? Sabe, Matheus? Não. E colocou o nome na história? Sério, você não sabe? Alexandros. Também conhecido como Alexandre o grande discípulo do Aristóteles, além daqueles que estudaram em seu liceu, foi Alexandre o Grande, um cara que era um gênio, um filósofo, um senhor da guerra, um imperador, um visionário, um filantropo e um monte de coisa tudo ao mesmo tempo. O Alexandre filantropo? Sim, pois é, porque ele construía, dentre tantas coisas, pelo que se sabe, escolas públicas em que as pessoas poderiam se instruir e aprender e tudo mais em todos os lugares. Não sei se filantropo seria uma palavra boa para Alexandre, não, porque ele de vez em quando dava uma surtada e saia matando geral, inclusive os aliados dele. Então, retira o filantropo da lista. Desculpa, Alê. Mas você tem aí um dos grandes imperadores da história humana sendo o grande discípulo de Aristóteles. E ele não dizia Aristóteles para os persas que ele combateu. Ele tocava porrada e sabia refletir sobre os grandes significados da vida graças ao professor dele, sabia fazer estratégia de batalha, sabia construir e imaginar cidades e templos e a história humana de um jeito nunca antes pensado graças a esse grande mentor dele. Guilherme, mas você fugiu do tema, a gente ia falar sobre tédio. Pois é, cara. Sabe por quê? O Aristóteles só foi quem ele foi, assim como seu professor Platão e assim como o professor deles, o Sócrates, e assim como seus antecessores, Tales, Anaximandro, Anaxágoras, etc, porque eles disseram que a filosofia foi fruto de uma coisa singular na história humana até aquele momento, chamada ócio. Pensar, né, que a minha prova do vestibulinho lá no Liceu de Artes e Ofícios foi sobre ócio, e na época eu discorri algumas coisas sobre isso, mas não tinha o ponto de vista que eu tenho hoje. Eu era espírita, desculpa. O espaço do ócio não é só o espaço do descanso. Porque o ócio, caso você nunca tenha ouvido falar desse termo, é o não fazer nada. O italiano dolce far niente, né? Desculpa pelo meu italiano péssimo, não falo italiano. Mas o doce não fazer nada.
o ócio grego só foi possível porque havia uma coisa chamada escravidão. Sim, os escravos produziriam a comida, limpariam a casa, cuidariam das coisas básicas, enquanto os homens que já tinham servido no exército poderiam parar e refletir sobre a vida. Nossa, caramba, que privilégio. Pois é isso que fazem os ricos, é isso que fazem também depois os acadêmicos. É claro, um yogi, por exemplo, é alguém que abdicou do mundo e vai viver no extremo da miséria às vezes, como um sannyasi, para poder proporcionar a si mesmo esse tempo do ócio para refletir sobre as grandes questões. Mas pensar as grandes coisas depende desse espaço de esvaziamento. E não é só os gregos que entenderam o valor disso, não. Mesmo os japoneses, os samurais que tinham lá suas obrigações e faziam grandes coisas, um grande trabalho braçal, etc. e tal, entendiam o valor do vazio. É daí que você tem artes como esses jardins zens, esses enormes jardins zens com enormes espaços vazios. É aí que você tem a ikebana e a arte da caligrafia japonesa, que eu não lembro o nome. Põe aqui, Matheus. Você vê, são coisas minimalistas, como o Matheus adora. Qual é o rolê? É explicar shunyata, o espaço de vazio, a vacuidade, o espaço de possibilidades. Né? Por que eu estou te falando disso tudo? Porque o tédio tem tudo a ver com isso. Calma aí. É graças ao ócio que um samurai, ou que um grego, ou que um yogi fazem que eles puderam olhar para dentro e refletir grandes questões. Beleza. Tem até uma anedota muito legal, que dizem que o grande mestre filósofo um dia estava na rede, e aí os discípulos passaram e falaram, nossa mestre, hoje o senhor está descansando? Ele disse, não, hoje eu estou trabalhando. E um outro dia passaram, ele estava arando a terra no seu jardim, e plantando coisas, e suando a beça, e disseram, nossa mestre, hoje o senhor está trabalhando? Ele disse, não, hoje eu estou descansando. Trabalhar o corpo, inclusive, faz parte dessa oportunidade do ócio. Escolher o que se quer fazer faz parte desse ócio, desse espaço para a consciência se abrir para uma outra atividade. E isso tem tudo a ver com o tédio. Por um lado, o tédio é esse espaço de nada. Sem estímulo. É você negar, voluntária ou involuntariamente, ao corpo e à mente mais estímulos, mais informação, mais conteúdo. E isso serve para o quê, Gui? Para eu ver o quanto a minha vida é chata? Não. É para você ver o que vem além dos nomes e das formas que você está socando aí. O que aparece quando você faz silêncio? Quem é você quando todas as vozes se calam? Quem é você sem todas essas etiquetas que você adora exibir com tanto louvor e com tanto esmero para todo lado? Por um lado, o tédio é produto desse sufocamento social que a gente vive. Não há espaço para o descanso e a sociedade inteira nos condena a nos sentirmos culpados quando a gente está descansando. Não é que você sente tédio. A maior parte das pessoas que está dizendo que sente tédio, na verdade, está sentindo ansiedade. Ansiedade de não estar produzindo, de não estar falando, de não estar fazendo, de não estar ouvindo. Porque agora a nova moda é você otimizar o seu tempo. Então você está na esteira, ouvindo um podcast, pensando no seu trabalho, mandando mensagem para um monte de gente, ao mesmo tempo que você está pensando no que você vai fazer nas suas férias. E nas suas férias você também está ouvindo podcast, conversando com outras pessoas, planejando o que você vai fazer. Depois que você voltar de férias, você sente culpa por descansar. E o descanso, que é a cura para essa sociedade do burnout, do cansaço, que o Byung-Chul Han tanto fala, ele é o fazer nada. É se permitir o vazio. Então, por um lado, o pensar profundo depende de ócio. Não a ociosidade como preguiça, o ócio como o tempo de qualidade que você cria para olhar para dentro. Meditação tem a ver com atravessar a barreira do tédio. A outra face do tédio, e é essa que a gente lida com a meditação, é porque a sua mente nem suporta ser sem movimento, ela nem sequer é sem movimento. E o que eu estou chamando de mente aqui não é o que um budista ou o que um neurocientista chama de mente, é o que um yogi chama de mente. Manas, a mente discursiva, a mente operacional, que fica fazendo coisas. Essa que faz a resposta, a via de mão dupla entre os sentidos de percepção e os sentidos de resposta, né? O que eu sinto, cheiro, falo, ouço, penso, etc. Isso tudo é operação de manas, né? Então tudo aquilo que eu sinto, vejo, provo, ouço, etc. E tudo aquilo que eu me movimento, agarro, falo, enfim. Essa mente operacional não suporta ser sem movimento. Ela é a base do seu ego, ela é a base desse falso eu que quer se firmar na ideia de que você é uma construção finita. Eu sou o Guilherme. Desculpa, bati no microfone. Eu sou o Guilherme que bateu no microfone e deu trabalho para a Isa. Eu sou o Guilherme, eu sou filósofo, sou professor, sou yogi, blá, 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 blá. Sim, mas e quando você tira essas etiquetas? O que é que sobra? Quando Guilherme, homem, professor, yogi, tudo isso é retirado, será que sobra alguém? Será que você tem capacidade de olhar para você e ver o que é que você está fazendo da sua consciência quando ninguém está olhando? Será que você dá conta do silêncio e da sua própria companhia?
lidar com o tédio, atravessar o limiar do tédio, é uma das primeiras e mais importantes coisas que a gente aprende a fazer na meditação. Não, eu não vou me mexer. Não, eu não vou fazer nada, nem vou produzir nada. Eu vou apenas observar como uma testemunha e ver o que acontece. Não porque eu estou esperando acontecer algo. Eu estou meditando, estou superando a barreira do tédio, porque eu vou me iluminar a partir disso. Então, deixa eu superar a barreira do tédio. Barreira do tédio, cadê você? Vem aqui, vem em mim! Não, eu só estou ali, sem querer atingir nada, sem querer produzir nada, só estando ali, em pleno contentamento por ser uma consciência que observa, aniquilando pouco a pouco esse ego, esse falso eu, para ver por essa fresta, essa possibilidade. Então o tédio é a barreira que te separa desse vazio de conteúdos que na verdade é um vazio de movimento, é um vazio de atividade, é um vazio de apegos e que te dá um campo fértil para todas as possibilidades e para todas as condições possíveis. Aprender a lidar com o tédio é aprender a lidar com a companhia do si mesmo. Isso tem a ver também com a possibilidade para estudar coisas difíceis. Sim, porque isso que a gente chama de tédio não é só a falta de estímulos que a gente quer buscar na meditação. Também se chama de tédio fazer coisas desagradáveis. E deixa eu te contar um negócio, criança mimada do século XXI. O mundo é feito de várias coisas que você não gosta. E ter que fazer essas coisas edifica seu caráter, melhora sua inteligência e te traz mais razão de viver. Porque fazer coisas difíceis e se convencer de que você é capaz de fazê-las, torna você capaz de si. Porque olhar para si, enfrentar a si mesmo, vencer a si mesmo, operar a revolução de si de maneira qualificada e profunda, dá trabalho, dói e demora. E fazer isso também incorre em superar o tédio de fazer uma coisa que por repetidas vezes você tenta e falha. O que muita gente chama de tédio é a ansiedade de não ter nada para fazer e se culpar por descansar. O que muita gente chama de tédio é não conseguir olhar para si mesmo e lidar com a própria companhia. O que muita gente chama de tédio é o tentar fazer algo, falhar várias vezes, cansar disso e desistir e passar para outro estímulo. Todas essas coisas precisam ser operacionalmente observadas e profundamente refletidas por alguém que quer de fato ter uma vida satisfatória e plena. Para isso você precisa de terapia, para isso você precisa de meditação e de estudo. Não dá para estudar coisas difíceis, observar grandes questões, atravessar grandes conteúdos, se você insistentemente não tentar. Porque, desculpa, por mais fascinante que a filosofia seja, quando eu te explico ela aqui mastigadinha desse jeito, eu jamais vou poder fazer você entender filosofia tão bem como quando você compreender os filósofos em si e ler o conteúdo que eles mesmos escreveram. Já diria um dos meus filósofos favoritos, o tio Schopp, Arthur Schopenhauer, tio Schopp, que ler filosofia de alguém pelos comentários de outro alguém é como comer comida pré-mastigada, né? Tipo um pássaro. Então, quer dizer, eu posso te explicar tudo isso. E pode ser confortável para você comer esse mingau filosófico reduzido que eu faço do YouTube. Mas verdadeira reflexão filosófica é de outro tipo. Por isso que vira e mexe aparece um inteligentinho aqui dizendo: não, você entendeu tudo errado, claro! Não é que eu entendi errado, você está achando a minha explicação, sei lá, sobre o Kant, sobre Aristóteles, ou mesmo sobre os filósofos indianos, pobre. Porque isso aqui é o YouTube, galera. Por melhor que seja, por exemplo, o canal da Abigail Thorne, o Philosophy Tube, que é bem legal, inclusive, ela não vai poder explicar tão bem como quando você tiver repertório e ler sozinho. Mas para ler, para enfrentar um conteúdo filosófico, assistir uma brilhante aula, sei lá, da professora Marilena Chauí, pois é, eu tive aula com ela 3 vezes na USP. Ai, meu Deus, ela disse que eu odeio a classe média, não acredito que você está falando, que você está falando que você gosta dessa mulher. Então, gente, aí é um dos problemas, né? É porque a professora Marilena disse isso numa convenção de pessoas ignorantes que reproduziram isso de forma ignorante. Ela não quis dizer o que as pessoas supõem que ela entendeu, que ela disse. Sim, ela disse que eu odeio a classe média como fenômeno cultural desse capitalismo tardio, e eu concordo com ela. Posso não concordar com todas as visões políticas dela, mas assim, eu não tiro nem um pouco o fato dela ser a Spinozana, ou seja, especialista em Spinoza, mais brilhante que esse país já teve. Se você lê A Nervura do Real, por exemplo, que é a grande obra dela sobre Spinoza, a sua mente se ilumina sobre esse conhecimento. E o Spinoza é, sem dúvida, um dos meus filósofos favoritos. E aí, eu assisti a primeira aula dela e eu não entendi nada. Eu fui reassistir essa aula anos depois pra dizer, nossa, eu não tinha entendido nada disso aqui. Eu só achava brilhante a galera sorrindo e dando risada com as piadas que ela fazia, eu não pegava nem as piadas. E eu pensava, cacete, como é possível que essa mulher tá falando em português e eu não entendo o que ela fala? Sim, a minha atenção não estava capturada ali. Você quer outros filósofos que eu não entendia? Franklin Leopoldo e Silva também foi meu professor, eu ouvia e não entendia nada. E os próprios professores que ainda são titulares lá, eu não entendia muito bem, mas eu forcei até entender. É mais ou menos o que um professor de filosofia da USP, mas que não é da FEFELESH, dizia. O professor Clóvis falava,
falava, cara, esses filósofos inventaram esses conceitos, como naquela famosa aula dele de Kant lá pra ECA. O seu trabalho é só entender. Como é que você não tem honradez, como é que você não tem brio, como ele fala, como é que você não tem dignidade de falar assim, eu vou ler esse diacho aqui até eu entender, porque eu sou dotado de inteligência. Como pode um cara escrever uma coisa que eu não entenda? Não tem como. Eu vou ler aquela merda até entender. Isso é brio. Mas para isso você tem que vencer a barreira do tédio. Observar esse tédio de frente com equanimidade. Observar esse tédio de frente com serenidade. E lidar com ele. Conversar com esse tédio. E tentar entender o que ele é para você. Ele é o desespero de lidar com o silêncio da sua própria companhia? Ele é a culpa e a ansiedade de não suportar, não fazer nada numa sociedade que cobra resultado de forma ansiogênica de você o tempo todo? Ou ele é o seu lado mimado convulsionando porque você falhou em algo que você queria mais de uma vez e agora você está entediado porque você não é capaz de tentar outra vez? Cada vez que você disser, não consigo, não posso, lembra que meu mestre diria para você, tudo que eu escuto você dizendo é eu não quero. Não existe essa história de não posso e não consigo quando a ideia é trabalhar a própria consciência, quando é trabalhar a própria inteligência, quando é vencer essas barreiras do tédio, do ensimesmamento, do egoísmo, do egocentrismo e da egolatria. O que existe é resistência e aderência a uma personalidade, a um ego que precisa morrer para que o seu eu real nasça. Para isso, há processos bastante longos, delicados, mas lindíssimos, e é isso que a gente chama de revolução de si, que você pode operar voluntariamente para fazer aquilo que Jesus diz pra gente fazer, né? Ninguém virá ao Pai se não nascer de novo. Não nascer de novo, tá bem, ele pode estar falando do batismo, como os católicos creem, ele pode estar falando da reencarnação, como os espíritas creem, mas ele pode, ao modo junguiano, estar falando também, ao mesmo tempo, de uma coisa profundamente simbólica. O nascer de novo é querer ser diferente do que você foi até aqui. Porque até uma certa fase da vida, você foi vivendo a base dos condicionamentos que todo mundo enfiou na tua cuca. A genética, a tua história, teus familiares, teus amigos, tudo. Mas chega um ponto na história em que, por mais que você continue vivendo como um ser condicionado, alguma coisa em você urge para que você viva a sua própria vida, caminhe com seus próprios passos, seja você mesmo. Quanto mais individualista você é, mais egocêntrico você é, menos você vai conseguir lidar com o tédio, porque você vai estar programaticamente vivendo a vidinha miserável e tapada e torpe que a maioria vive. É isso, é viver pelo inconsciente, como diria o Jung. Agora, se você quer realmente chegar no caminho de estruturar a sua pessoa para ser pessoa e não mais máquina, isso dói, demora e dá trabalho, mas vale muito a pena. Se quiser aprender, vem estudar com a gente. Agora, aprende a lidar com o tédio, ele faz parte estruturante da sua mente para saber lidar consigo, para saber lidar com a falha, para saber lidar com o vazio e suportar o peso dessa existência que é complexa, difícil, mas ao mesmo tempo fascinante. Até mais.